Em 10º lugar do nosso top 10 está Vassily Surikov, com a pintura Boyarina Morozova. Tudo começou com uma disputa por valores tradicionais. No século XVII, o czar Alexei Mikhailovich queria governar Bizâncio, pois Constantinopla era o centro espiritual e fonte de santidade da Igreja russa, mas ficava na Grécia. No entanto, os costumes religiosos dos gregos eram um pouco diferentes dos russos, e para unificá-los, o czar, junto com o patriarca Nikon, planejaram realizar uma reforma de unificação da igreja. Pode parecer engraçado para você agora, mas a reforma consistia em que, pelas novas regras, os fiéis deveriam se curvar até a cintura, e não até o chão. As procissões religiosas passaram a ser feitas não no sentido horário, mas no sentido anti-horário, e o mais importante, fazer o sinal da cruz passou a ser obrigatório com 3 dedos, e não com 2. Mudanças tão ousadas e até mesmo revoltantes não poderiam deixar indiferente a parte mais conservadora da comunidade ortodoxa, e ocorreu um cisma na igreja. No entanto, Nikon e o czar, sem pensar muito, rotularam todos os cismáticos, ou como passaram a ser chamados, os velhos crentes, como hereges, e os excomungaram para sufocar desde o início qualquer resistência que atrapalhasse o sonho do czar. Mas os velhos crentes se mostraram teimosos e muitos deles, mesmo sob ameaça de morte, não aceitaram as mudanças blasfemas ou, como eles consideravam, a traição ao Senhor. Jerusalém, Jerusalém? Vassily Surikov, nascido na Sibéria e que ouviu histórias sobre os velhos crentes, decidiu retratar essa cisão e momento trágico da história russa. Inclusive sobre a Boyarina Morozova, que junto com sua irmã se recusou a aceitar os novos costumes e, por isso, foi acorrentada, jogada em um buraco e depois enviada ao mosteiro de Chudov, onde morreu, sem nunca trair seus princípios. No caminho, exausta e faminta, mas firme com olhar fanático e fogo nos olhos, a boiarda, que abriu mão de uma propriedade com 8.000 almas por sua fé, ergue a mão em sinal de bênção com 2 dedos, abençoando aqueles que, assim como ela, permaneceram fiéis à velha fé. Surikov foi um dos itinerantes revolucionários russos da arte. Veja meu vídeo sobre eles, o link está na descrição. Ele pintou o quadro durante 3 anos, de 1884 a 1887. Essa tela monumental foi desafiadora para ele e, exibida pela primeira vez na exposição dos itinerantes, chamou a atenção do público e críticos pelos detalhes e dramaticidade. Surikov buscou por muito tempo uma modelo para Morozova. Já tinha tudo pronto, uma modelo pálida, estética, de olhos fundos pela fome, mas não encontrava o tipo ideal. O protótipo de Morozova foi a tia de Surikov, Avdotia Vassilievna Targoshina. Observe as pessoas ao redor. Algumas riem e se alegram. Outras parecem oprimidas e confusas pelos trenós. À direita, vemos pessoas com rostos de desânimo e medo. Esses são aqueles que gostariam de permanecer fiéis aos velhos costumes, mas têm medo. Porque se alguém for chorar para a senhora, são eles. Só o louco por Cristo, perdoado por tudo na Rússia, ousa responder com uma bênção de 2 dedos. À esquerda de Sunny, adeptos sorridentes da nova fé comemoram a queda da antiga temida proprietária de terras. Mas seus rostos lembram demônios glutões, lançando maldições sujas contra a derrotada, mas não quebrada. Nós vemos claramente de que lado Surikov está. É uma tela incrivelmente dramática e vívida, que com razão ocupa seu lugar em nosso ranking. A pintura está na Galeria Tretiakov, em Moscou. 9º lugar, Ivan Shishkin, Manhã na Floresta de Pinheiros. Muitos daqueles que viveram na União Soviética viam essa pintura todos os dias. A indústria soviética produzia muitos produtos com essa imagem, doces, tapetes, reproduções. Eu tinha um tapete com essa cena acima da minha cama. Por isso conheço cada canto, até o menor, dessa pintura que eu observava diariamente. Shishkin pintou o quadro em 1889, exibido pela primeira vez na exposição dos Peredvizhniki. Embora muitos atribuam o quadro a Shishkin, na verdade 2 pessoas trabalharam nele. Shishkin era um paisagista incomparável. Ele conseguia transmitir folhagens, campos, árvores e a luz passando pelas copas de uma forma tão incrível que dá vontade de tocá-los. E parece que o tom dourado tem cheiro de pinhas de abeto. A ideia da composição foi sugerida a Shishkin por Konstantin Savitsky. Inicialmente, chamava-se Família de Ursos na Floresta. Shishkin fez o esboço e Savitsky pintou os ursos. Veja, aqui está o esboço. Após a exposição, Morozov comprou o quadro por 4.000 rublos, equivalente a 2,5 milhões de rublos hoje. Savitsky recebeu 1.000, ou seja, 25%,
No início, havia 2 nomes no quadro, como deveria ser, mas logo após a compra, Morozov removeu o de Savitsky. Para preservar a maestria de Shishkin, até hoje a obra é conhecida apenas como dele. A adição dos ursos, no entanto, deu à pintura uma narrativa. Na exposição, todos os visitantes a observavam com interesse e curiosidade, analisando a história e os personagens dos ursinhos. Esse recurso, extremamente incomum para Shishkin, como você pode ver, foi totalmente justificado, embora tenha ofuscado a verdadeira delicadeza do pincel do artista. Veja com que precisão os troncos foram retratados. Mas o mais interessante nos espera no canto superior direito da pintura, onde vemos uma clareira. E aqui, a luz invadindo a escuridão da floresta de pinheiros ilumina a folhagem das árvores, e Shishkin aplica esses pontos de luz com uma maestria fantástica, como só ele sabia fazer. Cada folha da grama é detalhadamente pintada. Cada galho torto e coberto de musgo transmite total veracidade, sem falsidade, apenas atenção aos detalhes e percepção de cor extraordinária. No entanto, foi justamente a adição dos filhotes de urso que deu vida à pintura e a tornou a obra mais famosa do artista. Sim, talvez a mais popular, mas nem por isso menos encantadora, concorda? E você pode vê-la na Galeria Tretyakov. 8º lugar, Ivan Aivazovsky, A Nona Onda. Esta é a obra mais famosa de Ivan Aivazovsky, com 3 por 2 metros. O artista a pintou em 1850, numa época em que ainda não se falava nem de impressionistas, nem dos itinerantes, que mudaram o próprio estilo da pintura. Na época, o academicismo prevalecia e o principal critério de qualidade das pinturas era o realismo e a semelhança do retratado. E o objeto mais difícil, uma substância praticamente impossível de ser capturada, é a água. Estamos em 1850. A fotografia era recente e ainda não havia chegado à Rússia. Não dá para parar as ondas do mar. Então os artistas passavam horas observando a superfície em constante mudança para captar o padrão das ondas, sombras, brilhos, espumas e transparência da água. Nem todos os artistas conseguiram, no final das contas, retratar a água, mas Aivazovsky conseguiu captar, experimentar e aperfeiçoar sua técnica incrível até a perfeição. Sem falsa modéstia, ele foi o melhor pintor de marinhas do mundo. Para comparação, vou mostrar a vocês uma obra do grande William Turner, o pintor de marinhas britânico, que faleceu em 1851. Ele é magnífico, mas embora seu mar também pareça dramático, foi pintado de forma bem diferente. Ambos pintavam de memória. Naquele tempo, quase todas as pinturas eram feitas em ateliês, porque as tintas eram misturadas ali mesmo e secavam rapidamente, e não existia um método conveniente para transportá-las. Mas logo surgiria o tubo de tinta de chumbo e depois o de alumínio, que revolucionaria o impressionismo. Veja mais sobre isso no vídeo sobre impressionismo, vou deixar o link na descrição. Até então, os artistas só podiam fazer esboços ao ar livre, mantendo toda a pintura em suas mentes. Não apenas copiando o que viam, mas extraindo de sua imaginação, parte por parte, cada cena. E se para quadros heróicos ou mitológicos o artista sempre podia contar com modelos, o mar não podia ser chamado ao ateliê nem forçado a posar. Por isso, surpreende ainda mais o realismo com que Aivazovsky retrata a água, mesmo sem vê-la. Ele dizia: o movimento dos seres vivos é indescritível para o pincel. Pintar um raio, vento ou o impacto de uma onda é impossível naturalmente. O enredo do quadro surge na minha memória, como o de um poema para o poeta. Veja, nós poderíamos facilmente tomar a nona onda por uma fotografia. Preste atenção nas cores que Aivazovsky usa. Nós vimos exatamente as mesmas quando olhamos para o mar tempestuoso. Ele traz drama à pintura ao mostrar pessoas presas ao mastro após o naufrágio. Uma onda enorme está prestes a atingi-los, aquela mesma, segundo as lendas russas, a mortal nona onda, que apenas os mais sortudos conseguem sobreviver. Mas pintar as ondas é uma coisa, é muito mais difícil transmitir a semitransparência da água do mar. E Aivazovsky inclui o sol nascente na pintura, resolvendo 2 problemas de uma vez. O sol simboliza esperança para os marinheiros, trazendo expectativa de salvação e emoção ao enredo, mas, ao mesmo tempo, é um recurso artístico, que permite ao artista brilhar com sua habilidade virtuosa incomparável, mostrando como o sol atravessa a onda alta. Percebemos a transparência da água em cada onda, mas de formas distintas. Observe como as espumas e os filetes de água no mastro foram pintados. É algo inigualável. O quadro fica no Museu Russo, em São Petersburgo. Visite se puder. Em 7º lugar, Kuzma Petrov-Vodkin com O Banho do Cavalo Vermelho.
Este quadro de Petrov-Vodkin, pintado em 1912, ainda gera muitas interpretações. Alguns afirmam que ela prova o dom profético do artista, prevendo a revolução 5 anos depois. Outros veem nela a imagem da Rússia ou de seu destino sangrento. Vou contar outra história que considero a mais verossímil. Ano de 1912, período de buscas artísticas. As ideias artísticas mais inovadoras vieram da França, onde o cubismo, Braque e Picasso conquistavam o mundo. Matisse e seu fauvismo, com as cores impossíveis dos objetos, tornaram-se praticamente cultuados. Artistas dessa época buscavam a si mesmos explorando cor, forma e ideias. A principal ideia artística de Piotr Watkin era a perspectiva esférica, tipo lente olho de peixe, distorcendo o espaço como vemos na pintura. Isso se destaca pela margem arredondada e pelo movimento dos cavalos ao fundo. A segunda ideia dele são as cores básicas, azul, vermelho e amarelo. O artista acreditava que só elas podem ressoar com a percepção do espectador, pois refletem as categorias básicas do ser. Nos primeiros esboços da pintura, havia outra pessoa segurando o cavalo pelas rédeas, mas na versão final, Piotr Watkin a removeu. Segundo Sergei Kalmykov, aluno de Piotr Watkin, ele foi o modelo da pintura, embora o artista dissesse que era seu sobrinho. Agora você vai entender por que eles discordam nessas opiniões. Quando a pintura foi mostrada ao público pela primeira vez, ela causou um efeito impressionante, seu grande tamanho, 1,5 por 2 metros, junto com a mancha vermelho vivo do cavalo no centro. Chamavam a atenção e geravam discussões, pois diziam que cavalos dessa cor não existem. Mas Piotr Watkin apontava para os ícones russos e dizia que tirou a ideia deles. No entanto, sabemos que 1 ano antes do quadro, em 1911, aquele mesmo aluno dele, que reivindica o lugar de modelo, pintou este quadro aqui e o professor não podia deixar de vê-lo. Por isso, eu, assim como alguns historiadores de arte, tendo a pensar que a ideia do cavalo vermelho brilhante, que fez o quadro brilhar, foi emprestada pelo artista Watkin ao longo do tempo. Após a exposição, o quadro foi para a Suécia, onde Petrov Watkin ganhou um prêmio. Mas depois estourou a Primeira Guerra Mundial e a Revolução, e o quadro só voltou para a Rússia em 1950, sendo logo transferido para a coleção da Galeria Tretiakov, onde você pode vê-lo hoje. Sexto lugar, Ivan Kramskoy, a desconhecida. E em sexto lugar, temos a bastante conhecida Desconhecida de Ivan Kramskoy, pintada por ele em 1883. As discussões sobre esse quadro não cessam desde sua aparição na 11ª Exposição dos Itinerantes de Kramskoy. Ele foi líder do movimento dos itinerantes, que tinha como objetivo retratar a verdadeira vida real da Rússia, sem embelezamentos, em todas as suas manifestações. Kramskoy, como retratista, destacou no movimento os tipos russos mais conhecidos do século XIX. Ele é autor do famoso retrato de Lev Tolstói, assim como dos retratos de Tretiakov, Nekrasov e da imperatriz Maria Fyodorovna. Por isso, foi ainda mais surpreendente para os contemporâneos o retrato de uma mulher desconhecida. Kramskoy também já pintou pessoas desconhecidas. Isso gerou uma onda de boatos. Alguns diziam que era uma camponesa disfarçada, outros que era uma nobre desconhecida. Mas o próprio Kramskoy nunca deu a menor pista sobre a identidade da mulher retratada no quadro. No entanto, existe outro esboço conhecido, onde vemos a mesma mulher, só que, obviamente, retratada de forma um pouco mais realista, mas sentada exatamente na mesma pose e com a mesma expressão indefinida no rosto. Essa expressão, cuja interpretação gerou debates entre críticos, elevou o retrato à obra mais famosa de Kramskoy. Alguns críticos a chamaram de cortesã, camélia cara ou até criatura demoníaca. O quadro retrata uma mulher em uma carruagem na Nevsky Prospect. Vestida com a última moda de 1883, ela usa um chapéu francês da moda, luvas suecas e um casaco Skobelev. E é justamente essa ultramodernidade que nos diz que ela não é uma mulher da alta sociedade, onde a busca pela moda era considerada repreensível e indigna. A jovem está sentada na carruagem, olhando para nós de cima para baixo, e nós ficamos perdidos tentando decifrar a expressão em seu rosto e esse meio sorriso. Não sabemos se é arrogância, tristeza ou orgulho. Ela causa a mesma impressão de incerteza que a Mona Lisa, fazendo-nos perguntar: quem é essa desconhecida? Agora vou mostrar um detalhe para ajudar você a entender os sentimentos da mulher. O que Kramskoy queria nos dizer? Notei isso na Galeria Tretiakov e esse detalhe me impressionou. Vou aproximar a pintura e você verá uma pincelada branca sob o olho da protagonista, sinal claro de lágrimas iminentes. De repente, tudo faz sentido.
Percebemos tristeza, solidão e uma dica oculta no olhar da desconhecida, deixada por Kramskoy. E é exatamente por isso que eu sempre digo que as pinturas precisam ser vistas ao vivo, e agora mesmo ela está disponível para você na Tretiakovka. Quinto lugar, Arkhip Quincy, Noite de Lua sobre o Dnieper. O surgimento desta pintura mágica, sem análogos no mundo, causou um alvoroço em São Petersburgo como nunca antes na Rússia. Em 1879, um ano antes de ser criada, Quincy saiu da Sociedade dos Itinerantes após um colega escrever um artigo crítico sobre ele. O artista não suportou e, em 1880, começou a pintar Noite de Lua sobre o Dnieper. A pintura era tão incomum que Quincy chamou amigos para avaliá-la durante sua criação. Turgenev foi o primeiro a ver a pintura, ficou encantado e falou dela com entusiasmo. Numa das reuniões, ao grão-duque Konstantin Konstantinovich, primo do imperador. Intrigado pelo relato do escritor, o grão-duque visitou o ateliê do artista para vê-la e ficou tão impressionado que imediatamente propôs comprá-la. Quincy não reconheceu o irmão do imperador e perguntou: "Por que o senhor quer isso? Não vai comprar, é caro demais." Mas Konstantin Konstantinovich insistiu e o artista anunciou um preço fantasticamente alto de 5.000 rublos, o que seria 4 milhões em dinheiro atual. E o grão-duque falou: "Fico com ela." Enquanto o quadro estava sendo finalizado, ele foi visto pelo poeta Yakov Polonsky, pelo químico Dmitry Mendeleev e pelo artista, o mesmo Ivan Kramskoy. Todos ficaram impressionados e os boatos sobre a pintura se espalharam por São Petersburgo, preparando o público para seu triunfo. Foi brilhantemente organizado. O grão-duque organizou para ela uma exposição exclusiva, algo inédito, já que exibir apenas uma pintura nunca tinha ocorrido. Muito arriscado e caro. Mas Konstantin Konstantinovich estava tão orgulhoso que apostou tudo. O artista cobriu as janelas, pintou as paredes de preto e direcionou a luz de uma lâmpada para o quadro. Isso intensificou o efeito da pintura, dando a impressão de que brilhava de dentro para fora. O público enlouqueceu e a Nevsky ficou cheia de carruagens e espectadores que enfrentavam longas filas para vê-la. Eles a observavam e não acreditavam. Muitos achavam que havia uma fonte de luz escondida atrás dela. O que hoje chamaríamos de efeito neon ou tintas ácidas foi testado pela primeira vez no mundo. Foi Quincy quem desenvolveu uma paleta especial especialmente para o quadro. A pintura mostra o Dnieper à noite. Sua aparente simplicidade e concisão na verdade limpam o espaço e colocam os destaques, concentrando nossa atenção na lua e em seu reflexo. O contraste entre preto e verde numa parede preta dava ao espectador a impressão de olhar por uma janela escura à noite, com um rio calmo e nuvens escuras no céu noturno. Mas o preto na pintura não é realmente preto. Podemos observar os detalhes. Como faríamos sentados à janela sobre o Dnieper à noite? Um efeito impressionante que você pode ver por si mesmo no Museu Russo de São Petersburgo. Quarto lugar, Mikhail Vrubel, A Princesa Cisne. Em 1831, Alexandre Sergeyevich Pushkin escreveu o famoso conto do Czar Saltan, onde irmãs más enganam e jogam o jovem Czarevich e sua mãe, irmã delas, em um barril para morrerem no mar. O barril chega à ilha, o Czarevich sai adulto e encontra a Princesa Cisne, de beleza celestial. Com a ajuda dela, ele constrói um palácio magnífico, torna-se um governante poderoso e logo se reúne com o pai enganado que veio visitar o novo e rico reino vizinho. Em 1900, na ópera privada de Sava Morozov, é apresentada a ópera homônima de Rimsky-Korsakov, com a Princesa Cisne interpretada por Nadezhda Zabela Vrubel, esposa de Mikhail Vrubel. Ele também criou todos os cenários para o espetáculo em seu estilo muito característico e único. Vrubel se anima com a ideia de pintar um quadro inspirado nesse conto de fadas. Ele pensa muito sobre a modelo, mas no final não escolhe ninguém, nem mesmo sua própria esposa. Para esse personagem, segundo sua ideia, é preciso uma imagem totalmente fantástica e irreal. No mundo real, rostos assim não existem, e ele começa a trabalhar. Conhecemos alguns esboços preliminares para essa pintura, e por eles é possível perceber o raciocínio do artista. A própria pintura talvez seja uma das mais delicadas e comoventes entre as obras dos artistas russos, mesmo levando em conta que ela retrata um enredo de conto de fadas. A pintura mostra a Tsarevna de meio perfil, envolta em penas que viram roupa e em partes espuma do mar. No rosto delicado da Tsarevna brilham olhos incrivelmente grandes e isso torna seu rosto atraente e fantasticamente etéreo. O quadro, pintado com pinceladas largas e espátula, dá dinamismo à roupa da Tsarevna, que parece penas ou água.
Esta obra-prima de beleza única foi comprada por Tretiakov e, em 1910, passou a integrar a Galeria Tretiakov, onde está atualmente exposta. Terceiro lugar, Alexei Savrasov, Os Corvos Chegaram. E chegamos ao top 3 das pinturas mais famosas. Esse quadro me lembra imediatamente a escola e as redações entediantes sobre pinturas de artistas russos. Naquela época, eu entendia de arte tanto quanto a minha gata Anfisa. Na minha opinião, naquela época era impossível ao professor se envolver com uma paisagem tão monótona. Naquela época, eu não sabia quase nada do que vou contar agora. Savrasov pintou o quadro em 1871 e o exibiu pela primeira vez ao público na primeira exposição dos itinerantes, tornando-se a principal atração. Como vocês podem ver, os itinerantes tiveram uma influência colossal na pintura russa. Não deixem de assistir ao vídeo sobre eles no meu canal. A pintura foi antecedida por eventos tristes. Após o nascimento, a filha do artista morreu e Savrasov sofreu muito com a perda. Por isso, ele se isolou com a família em um lugar tranquilo, esperando e mergulhando juntos na pintura curativa. Ainda não se sabe como o artista chegou à vila de Malvitino, hoje Suzanino. Há uma teoria de que ele foi com um camponês desconhecido, mas para mim isso não faz sentido. Pesquisadores geógrafos dizem que, onde Savrasov fez o estudo, antes existia uma casa de 3 andares do sapateiro Chichagov. Tudo indica que o artista o conheceu e o visitou, ou apenas alugou um quarto durante sua reclusão. Esse pensamento é confirmado por outro detalhe, que comentarei depois. Na pintura, vemos um grupo de bétulas, uma das quais está bastante torta, e ao lado dela há um toco. A neve não derreteu, mas já escureceu. O sol da primavera projeta sombras azuis longas das árvores. A natureza segue adormecida, nua e cansada do inverno. Mesmo sem olhar atentamente, já vemos os primeiros mensageiros da nova vida, as gralhas. Nova vida e talvez esperança, tão necessárias ao artista após sua perda. É uma pintura quase monocromática, mas ainda assim muito harmoniosa e equilibrada. As árvores à frente equilibram-se com a igreja ao fundo, inspirada na Igreja da Ressurreição de Cristo em Suzanino. Aqui está a segunda confirmação de que Savrasov pintou o quadro na casa de Shaposhnikov. Veja, o primeiro plano parece visto quase do chão, mas o horizonte ao fundo está alto demais, e dessa posição não seria possível enxergá-lo. O artista provavelmente fez o quadro em 2 etapas, o primeiro plano da varanda e o fundo da sacada do 3º andar da casa de Chichagov. Dessa forma, Savrasov ampliou a perspectiva, criando uma faixa escura e contrastante de terra, despertando bem no centro da pintura. A pintura foi rapidamente elogiada e adquirida por Tretiakov por 600 rublos, cerca de 360 mil atualmente. Tretiakov era acusado de adquirir obras-primas por preços baixos, geralmente pagando até 500 rublos por pintura. A pintura agradou tanto à família imperial que a imperatriz Maria Alexandrovna pediu ao artista uma repetição da obra, feita em 1872. Ele fez ainda algumas outras versões, mas a pintura principal acabou ficando com a Galeria Tretiakov. Vá lá dar uma olhada se tiver essa oportunidade. Segundo lugar, Kazimir Malevich, Quadrado Negro. Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa pintura, mas aqui estamos falando das pinturas mais famosas. O Quadrado Negro poderia facilmente ser o mais famoso, não só na Rússia, mas no mundo. Mas me pareceu que isso seria injusto com o nosso líder. Espere por ele, com certeza. Malevich, artista empreendedor e determinado, foi rejeitado 3 vezes pela academia e se inspirou em 1914. Veja a história completa no meu vídeo sobre o Quadrado Negro, é muito interessante. Malevich já era bastante conhecido porque estava sempre em busca de novidades e gerava uma ideia atrás da outra. Como vocês já sabem, pela pintura de Petrov Vodkin, essa era uma época de experimentos ousados na pintura, e todo artista ambicioso sonhava em criar e inventar seu próprio estilo na pintura. Seu próprio ismo, mas para isso era preciso ser o primeiro. A arte já começava a refletir sobre abstrações, e Kandinsky criou a primeira abstração em 1910 e Piet Mondrian iniciou o movimento rumo à arte não objetiva, mas suas pinturas ainda retratavam objetos reais, apenas experimentando novas formas de representá-los, sem abandonar a objetividade. Ninguém tinha pensado em dar o último passo em direção à não objetividade. Antes de Malevich, o Quadrado Negro veio à cabeça de Malevich depois de participar da ópera Vitória sobre o Sol, para a qual ele fazia os cenários. A ideia era que o homem, com H maiúsculo, é o ápice da natureza e o vencedor, e para afirmar seu domínio sobre o universo, ele deveria vencer o Sol.
E como objeto que mais contrastava com o sol redondo e amarelo, eles criaram o quadrado preto como uma forma extremamente artificial e inexistente no mundo, como símbolo da atividade humana. Essa ideia chamou a atenção de Malevich. Ele decidiu que era exatamente isso que precisava, colocar o ponto final na arte e criar uma pintura que representasse o nada. A forma mais antinatural possível, que só pode ser criada por um ser humano apenas por um artista. Ele pinta seu quadrado preto e cria o suprematismo, tornando-se o primeiro artista a abandonar totalmente a objetividade e reduzir a pintura a zero. Se você me perguntar o que há de especial no quadrado preto, eu vou te dizer nada. É apenas um quadrado preto. Embora não tenha sido o primeiro na pintura, Malevich foi o primeiro a proclamar, com ela, a total ausência de objetividade, que, na opinião dele, anulava qualquer estética e colocava, como ele acreditava, um ponto final ou um quadrado na tumba da velha arte. Nisso ele se enganou, mas o quadrado preto, talvez a pintura mais famosa de um artista russo no exterior, está exposto na Nova Tretiakovka. Vá lá, mas não encare. Não há cosmos nem noite ali. Em primeiro lugar, Mikhail Vrubel, O Demônio Sentado. E em primeiro lugar temos o quadro que, segundo todas as pesquisas, é o mais amado e o mais reconhecido na Rússia, pertencente ao pincel do artista que foi o único a ocupar 2 lugares no nosso ranking. Vrubel pintou-a 10 anos antes de A Princesa Cisne, mas seu estilo já era facilmente reconhecível. Vrubel era obcecado por demônios, pintou 3 sendo O Demônio Sentado o primeiro. Mas tudo começou com uma encomenda da igreja para pintar a Catedral de Vladimir em Kiev, para o 900º aniversário do batismo da Rússia em 1888. Esse trabalho de grande responsabilidade foi oferecido a Repin, Vasnetsov, Polenov, Surikov e outros, mas eles recusaram. E Vrubel sempre sonhou em criar algo monumental, grandioso, que permanecesse por séculos. Ele fez vários esboços que, no entanto, foram rejeitados. Eram muito diferentes da arte tradicional das igrejas e chocavam pelo misticismo sombrio. Essa recusa feriu profundamente o orgulho do artista, mas a ideia de criar uma tela mística não o abandonou. Ele escreve sobre a imagem que lhe veio à mente naquela época. Uma figura jovem, alada e seminua, sentada e pensativa ao pôr do sol, observa um campo florido com galhos curvados pelo peso das flores. Em 1890, prepara-se um volume comemorativo de poemas de Lermontov, ilustrado pelos artistas mais renomados. Primeiro, Vrubel ainda é desconhecido, mas já chamou a atenção do mecenas Sava Morozov. Ele trabalha em uma série de ilustrações chamada Tamara e o Demônio, e o tema demoníaco ocupa cada vez mais sua imaginação. As ilustrações foram novamente criticadas, até colegas artistas não compreendiam o estilo sombrio e complexo de Vrubel. Isso não te lembra da história de Van Gogh? E depois da publicação da coletânea, Vrubel decide pintar seu próprio demônio, não por encomenda, sem se limitar às exigências do editor ou da igreja. Do jeito que ele o viu quando trabalhava no esboço para o afresco, e assim surge o demônio sentado. Ele aplica a tinta com uma espátula, criando blocos uniformes de cor e construindo a pintura como um mosaico. Essa abordagem cria um efeito vibrante, como se olhássemos para um vitral de igreja. As grandes flores atrás das costas do demônio criam a imagem de asas, unindo-o à natureza, assim como a princesa cisne se dissolvia na água. O demônio está sentado, pensativo, observando o pôr do sol que ilumina seu rosto e as flores das asas. Para Vrubel, o demônio não é o mal, mas um símbolo de tormentos da alma e da humanidade. 9 anos depois, ele pintará o demônio voador, já quase totalmente dominado pela loucura da sífilis. O terceiro demônio, o demônio derrotado, surgirá 2 anos depois, encerrando a série e possivelmente o destino triste do artista russo mais talentoso e que se consumiu rapidamente. Você pode vê-la na Galeria Tretiakov. Em breve haverá um vídeo sobre o destino trágico desse artista talentoso. Inscreva-se para não perder, aposto com você. Vocês conheciam todas essas pinturas, mas espero que tenham conseguido vê-las com novos olhos. Escreva sua opinião nos comentários, eu vou responder a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui falamos sobre arte de forma simples e honesta. Tchau a todos. Surikov quis retratar justamente essa divisão e momento trágico da história russa.